Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham na realização do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, realizada pela Academia Brasileira de Direito Internacional, sob a maestria do querido professor Wagner Menezes. Nessa tarde, prosseguindo com as discussões, é importante também marcar que biodiversidade, mobilidade e integração, que constituem o eixo temático central deste conclave, será brilhantemente abordado na vertente de inovações na judicialização de casos ambientais em tribunais internacionais pela querida professora doutora Mariane Morato Estival. A nossa conferencista especial desta tarde, doutora em Direito pela UniCeub, com estágio doutoral na Universidade Paris-I, pós-doutora, professora na Unievangélica, advogada, pesquisadora do NET-USP, diretora da Escola Superior da Advocacia de Goiás, ESA Goiás, Brasil. Minha querida amiga professora doutora Mariane, seja muito bem-vinda. É com muita alegria e honra que passamos a ouvi-la. A palavra está consigo. Professor Cássio, muito obrigada pela gentil apresentação. Retribuo da mesma forma. É uma honra estar aqui hoje ao seu lado para ministrar, para conversarmos um pouco sobre algumas inovações no campo da judicialização de algumas questões ambientais em alguns tribunais internacionais. E, desta forma, eu quero cumprimentar de uma forma muito especial a nossa querida Academia Brasileira de Direito Internacional. Faço em nome de todos os membros, todas as pessoas que trabalharam arduamente e seriamente na organização desse impecável evento. Nós que estamos acompanhando aí desde o início, estamos vendo essa brilhante atuação de todos para que o nosso 18º Congresso pudesse acontecer. E também faço de uma forma especial meu querido amigo, professor Wagner Menezes, que além de um grande amigo, é um excelente profissional e uma excelente referência para nós na área do direito internacional. Tenho a oportunidade de conviver com o professor Wagner também nos encontros do nosso núcleo de estudos em tribunais internacionais, lá na Universidade de São Paulo, que infelizmente esse ano não pudemos ainda, né, nos encontrar, mas sempre estamos mantendo contato aí para nos atualizarmos nas questões envolvendo o direito ambiental. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, todos que estão participando deste congresso, como expositores, como conferencistas, como presidentes de mesa, como ouvintes, todos que estão ouvindo e têm interesse nessa área do direito internacional. Nós estamos tratando de uma área que sabemos que é difícil despertar o interesse, até no âmbito da graduação, quando conversamos ali com alguns dos nossos alunos, não vemos tantos alunos com esse interesse para o lado do direito internacional, e depois, quando vamos estudar, verificamos que tudo parte do direito internacional. Então, quero cumprimentar a todos. Bom, o tema que nós vamos falar hoje envolve também a origem, vem de pesquisas que eu venho desenvolvendo desde o período do mestrado, até para apresentar um pouco, foi falado aqui, mas desenvolvi várias pesquisas no campo do direito internacional, e principalmente do direito internacional ambiental. Eu sou professora tanto da graduação, e no programa de mestrado e doutorado, né, no estrito sensu, eu leciono a disciplina Direito Internacional Ambiental. E venho pesquisando aí desde o período no doutoramento também. A minha tese de doutorado envolve o direito internacional do meio ambiente urbano, especificamente. Tive a orientação do professor Marcelo Varela, de Brasília, juntamente com na França, tive a orientação do professor Hervé Asensio, da Paris-I, como foi dito por você. Então, tive essa oportunidade de passar pelos tribunais internacionais para estudar especificamente a questão ambiental. Foi o que me chamou a atenção, e eu vou começar até essa palestra, essa conferência, dizendo por que esse ponto me chama, por que questão ambiental, porque temos tantas coisas sobre o direito ambiental no cenário, o direito internacional ambiental é tão amplo, tantas coisas, mas algo que me chamou muita atenção foram algumas falhas que podemos observar no campo da judicialização de problemas ambientais no cenário urbano. Vejam bem,
E aqui eu vou fazer um recorte metodológico especificamente para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana e Corte Interamericana, e o Sistema Europeu com a Corte Única, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Tive a oportunidade de passar pela Corte Europeia de Direitos Humanos, passei uma temporada em Estrasburgo, no Tribunal de Estrasburgo, para analisar presencialmente lá, fazer uma análise dessas decisões da jurisprudência, da tipologia da jurisprudência ambiental da Corte Europeia de Direitos Humanos, para saber que contribuições essas decisões poderiam vir para o nosso sistema interamericano. E analisando o sistema interamericano, foi observado que existem falhas no sentido de que não há uma omissão, existe uma ausência quase que completa de problemas ambientais urbanos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não existe uma decisão de decisões da Corte Interamericana que abordem esses temas. Na Comissão Interamericana, consegui encontrar o caso Lauróia, que trata de uma poluição de um rio na cidade de Lauróia, contra o Peru, mas que não havia ainda ido para a Corte Interamericana. Não tinha ido, estava no âmbito da comissão, ainda sem uma solução no âmbito da Comissão Interamericana, um único caso. E assim eu observei que a tipologia da jurisprudência ambiental no sistema interamericano, ela era muito restrita à proteção de terras de comunidades indígenas, comunidades ancestrais. Então, apenas casos ambientais, problemas ambientais que afetavam essas comunidades tradicionais, indígenas, ancestrais, eram submetidos e internacionalizados. A judicialização só acontecia dessa forma. E assim vimos acontecer no Brasil, em relação à usina de Belo Monte. O caso, apesar de ter vários problemas, atingir várias questões urbanas, ali naquela região, apenas a questão de estar localizada em local, propriedade de terra indígena, apenas as questões indígenas foram colocadas. Então, temos uma vasta jurisprudência na proteção dos direitos indígenas, mas temos falhas na proteção da questão ambiental urbana. E aqui eu vou destacar que temos problemas, sim, e vou destacar grandes problemas envolvendo a mineração, que é o caso, infelizmente, a tragédia que aconteceu em Mariana, e também em Brumadinho. No caso de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, em maio de 2016, assustadoramente ali, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia produzido um relatório. Então, já vimos ali, fomos surpreendidos com um posicionamento inédito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação a problemas que não estavam tão ligados às comunidades, mas sim à destruição das cidades, os problemas ambientais das cidades, que essa tragédia acabou, acontecendo, e depois com o caso Brumadinho não, mas Mariana sim. Tá. Agora, fazendo uma análise da jurisprudência ambiental da Corte Europeia de Direitos Humanos, que também faz parte de um sistema regional de proteção, estamos falando de 2 sistemas regionais de proteção de direitos humanos, podemos observar uma jurisprudência rica, diversificada, abundante, uma construção jurisprudencial. E um fato muito interessante é que o sistema interamericano tem uma legislação específica. O artigo 11 do Protocolo Adicional de São Salvador trata da questão do meio ambiente sadio como direito humano, enfim. Existe uma legislação expressa sobre o meio ambiente no sistema interamericano, mas não temos uma jurisprudência rica, diversificada aí, em relação a esse tema. Ao contrário, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em nenhum momento do seu texto menciona a proteção ao meio ambiente. A gente pensa, mas como que tem tanta jurisprudência na Corte Europeia de Direitos Humanos sem ter nada, a Convenção Europeia não trata? E observando lá presencialmente, e até conversando com alguns juízes, eles criaram, por precedentes, o direito à qualidade de vida ambiental. Não é bem um meio ambiente, mas é um direito à qualidade de vida ambiental, e esse direito foi criado a partir de decisões que foram se sofisticando com o passar dos anos. Então, nós tivemos um primeiro caso ali, envolvendo os aeroportos do Reino Unido, de poluição sonora, que uma pessoa levou para o caso que é o caso Rondelli versus Reino Unido. Depois tivemos
Honey Powell versus Reino Unido, em razão dos barulhos que os aeroportos, né, dos aviões ali, em que houve um certo sucesso. Depois tivemos o famoso caso Lopes Ostra contra a Espanha, num caso em que foi construída uma usina de resíduos ao lado da residência de uma senhora que adoeceu em razão da poluição causada por essa usina. E aí, pela primeira vez nesse caso, a palavra proteção ambiental foi ventilada na Corte Europeia. E assim a jurisprudência foi se sofisticando, principalmente questões envolvendo poluição, deslizamentos que causaram mortes, tragédias ambientais, grandes tragédias ambientais que levaram à morte de pessoas, explosões aqui nós chamamos de aterro sanitário ou lixão a céu aberto, mas da mesma forma lá, explosões causadas pelo gás metano, que levou à morte de mais de 30 pessoas. Isso sim começou a aparecer na Corte Europeia, e a questão ambiental se consolidou como um direito na jurisprudência por força de precedentes, e temos aí uma rica jurisprudência na Corte Europeia, capaz de influenciar outros tribunais internacionais, estrangeiros e nacionais, por meio de diálogos. Sabemos da possibilidade desses diálogos entre juízes internacionais, nacionais e estrangeiros, e acredito que seja um bom campo para se explorar esses possíveis diálogos aí. Mas o ponto aqui, em relação à inovação, e até considerando o tempo que temos, foi algo que foi despertado na Conferência das Partes, número 21, no ano de 2015, em Paris, quando, na ocasião, eu estava presente, quando trataram do ecocídio. A palavra ecocídio foi mencionada na ocasião daquele evento, e ecocídio foi tratado como sendo grandes tragédias ambientais, né? Tragédias ambientais em grande escala, que causem mortes, que causem grandes destruições à fauna, à flora, enfim. Nos vem à mente vários casos de ecocídio, quando isso começou a ser falado. E começou a ser falado no sentido de que deveria haver um tribunal internacional que pudesse processar e julgar pessoas responsáveis por ecocídio nos países que, claro, que fossem signatários daquele sistema internacional. E o Tribunal Penal Internacional, um ano depois, se posicionou. Foi onde despertou muitas divergências, considerando ser um tribunal penal. E, enfim, os penalistas, houve uma divergência muito grande na época, mas o que aconteceu em setembro de 2016? Quase um ano depois do evento, após o evento. A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional publicou um relatório reconhecendo a competência do TPI para investigar, processar e julgar casos de ecocídio. O ecocídio foi equiparado a crimes contra a humanidade, previsto no Estatuto de Roma, e houve aí uma movimentação internacional muito grande, porque a principiologia penal, talvez o Estatuto de Roma devesse prever de uma forma mais expressa. Houve uma divisão entre os internacionalistas e os penalistas em relação à possibilidade do Tribunal Penal Internacional julgar casos de ecocídio. O que aconteceu ali? Vimos um precedente, temos aí um caso, não foi julgado ainda, mas temos um caso. Um advogado do Reino Unido levou uma situação de grilagem, de invasão de terras no Camboja, e conseguiu que a Procuradoria aceitasse o seu pedido de investigação ali, em razão de deslocamentos forçados, em razão de mortes, nessa situação de exploração de uma determinada propriedade, exploração do meio ambiente. Aconteceu pela primeira vez do Tribunal Penal Internacional aceitar isso. Isso despertou aí alguma coisa, porque, olha, aceitaram lá na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Bom, e aqui eu chamo a atenção, e até para despertar entre os pesquisadores, atualmente esse é meu campo de pesquisa, é onde, se perguntarem atualmente qual que é seu foco de pesquisa, é exatamente o ecocídio, no Tribunal Penal Internacional, é tentar ali investigar possibilidades ou não, hipóteses estamos na fase de testagem de hipóteses nos nossos laboratórios de pesquisa. Pode ser que, né, seja falseada, mas, enfim, estamos no campo do estudo do ecocídio, da possível judicialização ou não de casos de ecocídio. Estamos mais para o sim, claro que teremos divergência, né, um debate muito rico, de casos de ecocídio
no Tribunal Penal Internacional. É um tema extremamente polêmico, seria a mesma coisa de eu perguntar se é possível se relacionar crimes ambientais a crimes contra a humanidade. O ecocídio, ele é considerado um crime contra a humanidade? Nós chegamos nesse ponto, ou seja, o Tribunal Penal Internacional pode atuar nesse ponto? E dessa forma, até conversando com o professor Wagner, no ano passado, e eu falei, Wagner, vou fazer um encaminhamento. Conversamos muito, Mariane, vai, manda ver, vamos ver o que vai acontecer. Fiz uma petição, fiz um pedido de investigação do caso Mariana, em razão do tempo, em razão de algumas ocorrências que verifiquei no local, pessoas que estavam assinando acordos de valores ínfimos em razão da precária situação econômica que estavam. Vi situações e que está em andamento para os pesquisadores dessa área, é bom que deem uma olhada. Não existem apenas ações nacionais e em tribunais internacionais, mas existem ações em outros países envolvendo o caso Mariana. Advogados brasileiros no Reino Unido estão defendendo as vítimas que estão aqui no Brasil em ações que estão no Reino Unido. Existe uma grande ação lá na defesa de mais de 200 mil pessoas e no Reino Unido. Estavam aguardando o julgamento para saber se o Reino Unido teria competência para julgar essa ação. Caso fosse possível, observe que não é um tribunal internacional, é um tribunal estrangeiro. Caso fosse possível, em razão do fato ter acontecido aqui, fui até o Reino Unido, conversei com esses advogados, para conhecer, encontrei com eles em Belo Horizonte, porque eles têm um ponto em Belo Horizonte, conversei com eles no Reino Unido também, e para compreender o que estava sendo feito. E existe, sim, ações aí em tribunais estrangeiros também. Porque, não, nós vamos fazer aqui, mas caso a jurisdição seja aceita, a competência seja aceita, terá que ser montado um local aqui para o juiz do Reino Unido vir para o Brasil, e o julgamento teria que acontecer em Minas Gerais. No caso, estaria organizando alguma coisa ali em Belo Horizonte para que isso acontecesse. Estamos aguardando para ver os resultados disso. Mas voltando aqui para o Tribunal Penal Internacional, cheguei a encaminhar e até gostaria de compartilhar na tela a cópia desse trecho dessa petição. Essa petição encaminhada, ela está publicada num livro que eu organizei, que se chama Dossiê Direito e Mineração. Publiquei como capítulo de livro, ela é pública, mas tem aqui essa parte que está em português, eu só coloquei para fazer a apresentação, mas aqui temos o pedido de investigação de crimes contra a humanidade e ecocídio, crime de ecocídio no Brasil. Apresentei o caso Mariana, apresentei o caso Brumadinho para o Tribunal Penal Internacional, e quando fazemos nós não denunciamos perante o Tribunal Penal Internacional, nós apresentamos pedido de investigação. Quem formaliza a denúncia ou não é a Procuradoria. Então, encaminhei aqui para a Procuradora, que até hoje é a Procuradora do período que eu estive lá, doutora Fatu, e narrei, fiz em meu nome mesmo, apresentei os fatos, e apresentei aqui toda a contextualização do caso Mariana, apresentei as ações nacionais eu dividi, fiz primeiro aqui o caso Mariana, o que aconteceu, né, os danos, né, a princípio, aqueles primeiros danos que apareceram, apresentei as ações, os relatórios da Organização das Nações Unidas, todas as ações que foram ajuizadas internamente, muitas ações haviam sido ajuizadas já, apresentei o número dessas ações, desde aquela primeira ação feita pela Advocacia Geral da União, o acordo que foi feito em Brasília, depois as ações foram para Belo Horizonte, para a Procuradoria da República lá em Minas, né, puxou tudo para lá, e apresentei o caso, né, e que não havia tido alguma solução bem específica até o presente momento. E aqui, logo em seguida, eu apresentei o caso Brumadinho, mas não com a possibilidade de pedir algum tipo de investigação, porque na época era muito recente, não dava nem para invocar, tem o caráter subsidiário, né, complementar do Tribunal Penal Internacional, mas precisei contextualizar que se tratava, estávamos, né, naquele período, num contexto muito complicado, envolvendo as barragens. E apresentei aqui o caso Brumadinho, falei da competência do Tribunal Penal Internacional, apresentando o seu próprio relatório,
né, comecei falando aqui do que havia acontecido na COP21, do relatório da Procuradoria do TPI, publicado em setembro de 2016, e, ao final, eu pedi que fosse feita a investigação, pelo menos a investigação, a gente não pede a denúncia, mas que seja investigado se é realmente um caso de ecocídio, se enquadra numa situação de crime contra a humanidade, se enquadrar, né, que o tribunal, que a procuradoria, se for possível, para tomar as providências para a punição dos responsáveis. Isso eu apresentei em fevereiro de 2019. Só interrompendo aqui. Bom, voltando. E é isso, professor Cassius, já que no nosso tempo, né, nós estamos aqui com o tempo meio apertado, mas é muito bom falar do direito internacional ambiental, é muito bom verificar como que os tribunais internacionais vêm tratando a questão do meio ambiente, né, e vemos que cada tribunal internacional tem tratado de uma forma distinta. No sistema interamericano temos uma tipologia de proteção de terras indígenas, de terras ancestrais, com uma certa escassez de decisões envolvendo problemas urbanos, ambientais urbanos. Ao contrário, uma corte europeia, já vemos muitas questões que, às vezes, aqui no Brasil, vemos invaracíveis, como poluição sonora, barulhos de estabelecimentos. No caso, por exemplo, Moreno Gomes contra a Espanha, na cidade de Valência, a poluição sonora, ele morava em cima e tinha uma boate embaixo, não conseguiu resolver internamente, levou o caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, são casos, desde o caso mais simples até grandes tragédias lá na Corte Europeia de Direitos Humanos, assim, sua grande maioria reconhecendo o direito à qualidade de vida ambiental, é uma conjugação de direitos, o direito à saúde, o direito à vida privada e familiar e a proibição de tratamentos desumanos e degradantes. A gente sabe que tem muitas questões ambientais na CIJ e agora essa famigerada questão de pode ou não o Tribunal Penal Internacional tratar de crime de ecocídio. Agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema e devolvo a palavra ao professor Cassius. Gratidão, minha querida professora Mariane Morato Estival. Ouvi com muita atenção, temos algumas perguntas já aqui de participantes no chat. É muito grato ouvir a discussão sobre inovações. Frequentemente, de modo tímido, compreende-se que inovações remeter-se-ia a uma temática apenas tecnológica, quando, a rigor, os processos, os procedimentos, o próprio processo judicializável, ele sofre conformações inovadoras, né? Essa discussão em que, aparentemente, numa aproximação do direito internacional clássico, seria uma subversão aos princípios clássicos do direito internacional, sendo estes, nominadamente, a soberania e a autodeterminação dos povos, em uma contraposição, ou como diria Habermas, uma contrafactualidade de uma jurisdição universal. Alguma dessas perguntas, inclusive uma delas, tangencia isso. Seria o princípio da jurisdição universal o instrumental hábil a fixar esta competência extraterritorial do locus em que ocorreu o dano e das pessoas que diretamente sofrem as implicações dessas ações interventivas de uma empresa transnacional que não respeita, no Brasil, os rigores de proteção ambiental que faz outros sistemas jurídicos fazem com que esta empresa, alhures, adote procedimentos distintos de proteção em respeito aos próprios direitos humanos. E aqui temos, portanto, minha querida professora Mariane, duas indagações. A primeira delas, da Karina Oliveira, por quê? Por que você acha que a judicialização, aspas, do meio ambiente não ocorreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos? E logo em seguida, uma segunda indagação da professora Veras Viegas, que indaga, seria o princípio da jurisdição universal? E isso é importante ser discutido, e eu vou agregar a uma provocação igualmente, já que é possível a cross-fertilization, ou seja, esse diálogo entre cortes, na cooperação internacional judiciária, notadamente,
são necessárias observâncias de 3 diretrizes amplas: mútuo reconhecimento, previsibilidade e confiança. A jurisdição brasileira, ela estaria, portanto, respeitando estes princípios orientadores. O juízo na Inglaterra respeita esses juízos orientadores. Caso contrário, falecendo um deles, subversão do direito clássico internacional. Onde fica a soberania dos países? Mas, sobretudo, como ficam os sistemas jurídicos que tendem à proteção dos direitos humanos, ainda que do ponto de vista da afirmação teórica. A senhora tem a palavra, querida professora Mariane. São excelentes provocações, professor Cássio, principalmente quando o senhor citou Habermas, lembrei-me do caráter dialógico do direito. Não tem como, né? É um referencial teórico muito importante. E principalmente a cross-fertilization, eu até recomendo, eu fiz muitas leituras e eu gostei muito de uma específica da professora Sandrine, que escreveu sobre a fertilização cruzada e também desses requisitos. Temos aí, talvez o Brasil tenha aí um probleminha ainda, né, algo precisa ser amadurecido no Brasil para que coloquemos aí em prática a fertilização cruzada em alguma de suas formas. Talvez uma das formas seria a utilização, talvez a forma mais simples, né? A utilização da jurisprudência, mas temos algumas falhas até na própria utilização da jurisprudência, vamos chegar nesse ponto. A Karina fez uma pergunta muito interessante, Karina. Tudo bem, Karina? Um prazer. Muito obrigada, tá? A você da Universidade de Brasília. A minha irmã é professora na Universidade de Brasília, só que a minha irmã é na área de saúde. Ela faz parte do programa Estrito Sensu lá, do curso de enfermagem na área de saúde. Não gosta muito do direito, mas é lá da Universidade de Brasília. Tenho muita admiração por todos vocês da Universidade de Brasília. Karina, você fez uma pergunta tão interessante, porque eu passei por uma experiência, quando nós estávamos você deve conhecer, e com certeza o professor Cássio também, nós estávamos lá no Uniceub, e o Uniceub sempre gosta de organizar, né, aqueles seminários jurídicos avançados, e ficamos responsáveis uma vez pela organização e convidamos 2 advogados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para falar um pouco de alguns procedimentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para os alunos do doutorado, e abrimos até para graduação também. Foi algo muito interessante. E apesar de estar ali na organização, eu sentei e fiquei vendo ali os procedimentos da comissão, Karina, e eu falei, gente, eu não estou aguentando, eu vou levantar a mão e vou perguntar. E eu fiz exatamente essa pergunta: por que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não trata de casos de problemas ambientais urbanos? Por que a tipologia ela é muito restrita para questões de terras indígenas e tradicionais? Eu perguntei, porque eu estava ali com aquela oportunidade de perguntar diretamente para os advogados atuantes, né, da Comissão Interamericana. E Karine, todos que estão aqui nos acompanhando, eu tive uma resposta interessante também, porque ele falou, foi até a advogada que falou, ela virou para mim e falou assim, professora, deixa eu explicar uma coisa. Na verdade, nós só nos pronunciamos, a comissão trabalha naquilo que chega para a comissão. A comissão, ela não vai formalizar uma ação internacional se as vítimas não levam os casos. O problema é que não chega para nós, lá na comissão, esses problemas ambientais urbanos. Talvez as pessoas olham para a comissão, talvez as pessoas olham para a corte e enxergam apenas um tipo de tipologia de jurisprudência e pensem que nós só estamos fechados a receber outros problemas. Às vezes até verificamos que é um caso de problema ambiental urbano, mas foi ventilada apenas a questão da terra tradicional, enfim. E aí acaba que fica, né? Então, na verdade, se esses casos chegassem com mais frequência, talvez o que falte mesmo é a iniciativa de alguns atores, e aí eu cito, né, talvez um dos grandes atores no sistema interamericano, as organizações não governamentais, ou os próprios advogados, ou as próprias vítimas, levarem os casos, levantarem essas questões. Foi Maravilha. Quando eu acertei, né? Então, assim, se vocês fizerem alguma coisa, vai chegar para nós e a gente vai olhar, com certeza, porque existe previsão legal para isso.
E foi isso que foi respondido, Karina. Sua pergunta, na época, também foi a minha pergunta, e foi essa a resposta. Maravilha. Da Professora Mariana, por conta do tempo, desculpe-me. É muito complicado o tempo, né, professor? O tempo é complicado, mas eu gostaria que a senhora deixasse o seu e-mail de contato para que os colegas pudessem reencaminhar as perguntas, é importante. E logo em seguida, eu quero agradecer a sua parceria, lhe parabenizar por sua conferência especial, agradecer o gentil suporte de todos que estão na técnica aqui nos bastidores, e logo em seguida já contamos em continuidade com os próximos palestrantes e conferencistas. Minha gratidão. A senhora, por gentileza, informe o seu e-mail, o seu contato, por favor. Professor Cassius, mais uma vez, muito obrigada, tá? Muito obrigada para todos que participaram. Estou vendo aqui até meus alunos aqui da graduação presentes. Obrigada mesmo. Meu e-mail é Mariane Morato. Eu estou tentando achar o campo aqui para escrever. Mas se vocês olharem aqui, ó, Mariane Morato Estival, é meu nome completo, todo junto, Mariane Morato Estival, do jeito que está aqui na tela, @hotmail.com. Tudo junto, Mariane Morato Estival, @hotmail.com. Eu vou ficar muito